interessante. Vamos abrir a palavra de Deus, mas antes disso vamos orar. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, nossa gratidão a Ti, pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, pela alegria, pela Tua palavra, pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra nesta manhã e podermos escutar o Senhor falar ao nosso coração, como o Senhor já tem feito, através dos cânticos, através da exposição da Tua palavra na lição, e agora o faremos abrindo a Bíblia outra vez e permitindo que o Senhor nos fale mais uma vez. São as bênçãos que rogamos, ó Deus, nesse instante. Nós rogamos que o Senhor nos dirija, nos inspire, nos salve. Oramos por Jesus, amém e amém. Ok, abra a Bíblia agora, a sua Bíblia. Espero que você esteja com a Bíblia, ainda que seja no celular. Abra a sua Bíblia. Temos versículos aqui espetaculares para nós lermos, como todos na Bíblia, mas os que nós vamos ler aqui agora me falam muito forte ao coração. Eu quero começar com Salmo 84. E Salmo 84 me lembra uma música, quando estávamos recém-casados, nos idos dos anos 80, 87, 88, em Salvador, a primeira rádio, né, a primeira rádio evangélica era a Rádio Cruzeiro, foi arrendada por uma denominação cristã, né, a Assembleia de Deus, e eles passavam programação religiosa o dia todinho, e não tínhamos Novo Tempo ainda, não tínhamos outras opções também, e nós nos deleitávamos a ouvir os hinos especiais que eram cantados ali, e um deles era Teus Altares, e esse versículo aqui, capítulo 84, e começa com a primeira frase do hino. Eu vou arriscar, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aqueles da velha guarda que andavam por lá, e nos lugares onde as ondas da Rádio Cruzeiro chegou, lembra dessa música, foi muito cantada. E esse salmo me traz essa lembrança. Salmo 84, verso 1 em diante, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aqui o salmista expressa, e ele continua, né? O contexto aqui do salmo todinho é a casa de Deus, e a sua alegria, o seu prazer em poder estar e entrar na casa do Senhor para adorá-lo. Ok? Então ele expressa que abre o seu coração e expressa toda a sua gratidão a Deus pela sua casa. Davi não deixa por menos. Esse salmo aqui me parece que é de Corá, né? Salmo dos filhos de Corá, mas Davi não deixa por menos, e ele fala no Salmo 27, eu quero que você abra a Bíblia também agora, no Salmo 27, é um dos versos mais impressionantes para mim com relação à casa de Deus. No versículo 4, Salmo 27, verso 4, Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha o desejo de Davi. Ele desejava, o sonho do coração dele, o anseio dele, parecido com o anseio de Corá, né? Corá diz assim, né? Minha alma suspira, a minha alma desfalece, o desejo é tão grande que eu fico angustiado para ir para a sua casa. Corá diz, né? Os filhos de Corá. E aqui Davi diz: olha, eu quero pedir uma coisa a Deus, eu vou buscar isso que eu pedi, eu quero morar, eu não quero ir apenas na casa de Deus, não, eu quero morar na casa de Deus. O prazer de estar no templo. Quando eu estava na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, eu fui convidado algumas vezes. Havia uma matéria na Universidade Luterana, e o professor
Ele parece que era pastor de uma denominação, mas sempre ele pegava suas turmas e pedia que fizesse um trabalho sobre as denominações religiosas, especialmente as cristãs, mas todas as denominações. E esses alunos faziam turmas e convidavam representantes de cada denominação para falar, contar da história e dizer de como é que é a sua igreja. Eu fui convidado algumas vezes, nós tínhamos lá dois pastores no começo, depois ficaram 4 pastores no distrito e se revezavam. Eu fui algumas vezes para representar a igreja adventista, a convite também. Uma das vezes que eu estava lá, antes de eu fazer a apresentação da igreja adventista, apareceu uma jovem senhora. Ela está vindo de uma de suas denominações, de sua denominação, uma daquelas que foram mencionadas lá. E ela começou a falar da história, de como surgiu e como é que funcionava, até chegou o momento de falar da igreja, do templo. E quando ela foi falar do templo, a voz dela ficou embargada. Seus olhos se encheram de lágrimas. E de repente o rosto estava todo molhado de lágrimas. Ela ficou tão emocionada em falar do prazer que é estar na igreja, que ela não se conteve e quase que ela não conseguia terminar a sua exposição. Aquilo me impressionou muito. O prazer e a alegria de estar na casa de Deus. Eu estava ali com o irmão Val, que é o nosso diácono, chefe aqui da igreja, e eu perguntei para alguns aqui: vocês lembram quando foi que fecharam as igrejas? E a gente ficou em dúvida aqui, a gente sabia que era em março, mas em dúvida, mas perguntar para o irmão Val, que ele sabe, porque acho que não tem ninguém que ame mais essa igreja aqui do que o irmão Val. É ele que abre aqui, 8 horas da manhã o culto começa, 8 horas da manhã está aberto, pode deixar. Ele não deixa ninguém, não, eu que vou fazer, eu que vou abrir a igreja, eu que vou limpar a igreja, eu vou cuidar da igreja. Irmão Val é uma inspiração para todos dessa igreja aqui, mas em toda a igreja tem um irmão Val. Todos têm aquele irmão que se destaca na alegria, no prazer, no cuidado com as coisas da igreja. A minha igreja de origem, a igreja Fazenda Grande do Retiro, lá em Salvador, onde eu fui batizado em outra igreja, né, a igreja Nordeste Amaralina, mas frequentei e me tornei ancião na igreja de Fazenda Grande do Retiro. Lá, o irmão Neinho, que era um dos anciãos, foi um dos anciãos lá também, irmão Valcinei. Uma vez ele falando para mim, eu estava chegando na igreja, não entendia bem, mas ele conversando, ele disse: eu amo aquela igreja. Aquelas lajotas, aqueles azulejos que tem lá fora, que todo mundo ridiculariza, porque a igreja foi comprada. E foi comprado por alguém que é membro dessa igreja, que é a irmã Uda, que está assistindo aqui. Ela juntou com o pastor Inácio Calbermato e comprou aquela igreja. E pertenceu a outra denominação. Então começaram a congregar, eu cheguei depois, do jeito que estava. Então tinha uns ladrilhos feios, e o irmão Neinho dizia assim: eu amo aqueles ladrilhos ali, aqueles azulejos. Cada pedacinho daquela igreja eu amo. Eu sei que você que está me assistindo nesta manhã concorda com todos esses testemunhos, porque você também ama a sua igreja. Cada pedacinho, aqueles banquinhos, aquele lugar que você senta, você não trocaria a sua igreja por nada desse mundo. A sua igreja não está em construção ainda, para você não importa. Você viu São Doval falar aqui, alegria, quando falou que ele era da igreja de Andaraí. Minha igreja lá em Andaraí, eu sirvo aquela igreja com muito prazer e alegria. Nós passamos a amar a casa de Deus, e a casa de Deus para nós é aquela casa de Deus onde nós estamos congregados, onde nós aprendemos a amar aquele lugar, aquelas pessoas. E perguntei ao irmão Val quanto tempo está, irmão Val. Ele disse: olha, o último culto aqui foi dia 14 de março, dia 21 já não teve mais culto, e estamos no dia 21 de março, hoje quase 3 meses, né? Semana que vem vai fazer 3 meses que as igrejas estão fechadas. E eu creio que muitos estão com muita saudade da igreja. Como Davi, como os filhos de Corá, diz assim: minha alma suspira, minha alma desfalece pelos atos do Senhor. Por que a igreja, o templo, a casa de Deus é tão importante? Queremos ver aqui algumas razões. Nesta manhã, queremos ver algumas razões por que é tão importante a casa do Senhor. A primeira delas, você pode abrir a Bíblia também conosco aí no livro de Gênesis, no capítulo 3, Gênesis 3. Algumas razões por que é tão importante estar na casa de Deus. Por que não ficar a vida inteira agora em casa? Por que é importante ir para a igreja? Você está assistindo o culto aí, o seu pastor está pregando para você.
Você, durante o dia, você assiste outras coisas. Antes de começar aqui, eu percebo que alguns chegam um pouco depois para quem está assistindo um outro culto, outro lugar. A comunidade é grande, mas por que é importante estar na igreja? Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão, onde é que você está, Adão? Por que essa pergunta aqui? A resposta está no versículo 8, o versículo anterior. Quando ouviram, Adão e Eva, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles já haviam comido o fruto proibido, eles já tinham desobedecido a Deus, eles já tinham pecado. Deus disse para ele: no dia que você comer, você vai morrer. Eles começaram a morrer, eles já estavam no processo de morte. E quando ouviu Deus falar, Deus se aproximar, e eles percebiam a presença de Deus, eles tinham a percepção perfeita da presença de Deus, mas naquele momento a presença de Deus lhe causou medo, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, e a presença de Deus agora era medo para eles, por isso eles se esconderam. Por que esse versículo é importante para esse raciocínio nesta manhã? Porque é importante estar na igreja, porque a igreja é um lugar de encontro, irmãos. Encontro não apenas uns com os outros, não apenas um encontro horizontal, onde nós vamos encontrar irmãos queridos, familiares queridos ali na igreja, congregamos juntos, sentar junto, adorar juntos. É um lugar de encontro, sim, horizontal, mas também é um lugar de encontro vertical. Nós todos com o Senhor. Veja só, eu me encontro com Deus todos os dias de manhã ao acordar e vou buscar o Senhor, vou ler a Bíblia. Hoje eu li o Salmo 132 do Revivados pela Sua Palavra, meditar no Senhor, falar com Ele, é eu e Ele, é o meu devocional, isso, nada pode substituir a isso, tá certo? Existe também um culto familiar, ontem nós fizemos o pôr do sol, lá com esperando o sol, você fez também, eu sei. Porém, este culto em comunidade, a igreja se reúne para adorar a Deus, é insubstituível. É por isso que a moça encheu seus olhos de lágrimas. Não era simplesmente por causa das paredes, as paredes também. Não era somente por causa das paredes, é por causa das pessoas que estavam juntas ali. É aquele ambiente, nós estamos juntos adorando a Deus, é um lugar de encontro com Deus. Você pode se encontrar com Deus no recôndito do seu quarto, no quintal, lá no meio da floresta. Você pode se encontrar com Deus até dentro do ônibus, quando puder novamente, né? Você está ali seguro ali, ônibus lotado, você pode ter encontro com Deus, ele conversar com Ele, nada impede, o caminho está aberto para o trono da graça de Deus o tempo todo. Porém, a igreja é um edifício, é um lugar, por mais simples que possa parecer, é um lugar que foi edificado exclusivamente para isso, um lugar para o encontro com Deus. A igreja é um lugar sagrado para o encontro com Deus. E eu percebi aqui alguns que ao chegar de manhã, logo cedo, entraram aqui na igreja, se ajoelharam e oraram logo, antes de chegar para cá, ali no fundo se ajoelharam. Eu sei que você tem esse costume também de fazer isso. Chegou num lugar sagrado, é um lugar especial, um lugar para me encontrar com Deus, e Deus se faz presente. E olhe que Adão e Eva, eles tinham um lugar definido para se encontrar com Deus, e tinham um horário também. Você percebeu? Deus se aproximou do lugar e eles não estavam. O horário era certo, na viração do dia, ao pôr do sol. Todos os dias ao pôr do sol, o Senhor descia para se encontrar com Adão e com Eva, para conversar com ele, para entreter amizade e relacionamento com eles. E eles conversavam face a face. Eu fico até imaginando eles deitarem no colo de Deus, e Deus conversar com eles, e ele dizer para ele como é que foi o dia. Flavinha, todas as nossas refeições, Flavinha diz: e aí galera? Ela pergunta: e aí galera, como é que foi o seu dia? Aí cada um deles me diz: eu fiz isso e aquilo. Eu acho que Deus fazia isso com Adão. E aí galera, como é que foi o seu dia? E aí Eva, como é que foi? E eles conversavam, mas naquele dia, após terem comido o fruto proibido,
Eles se esconderam, Deus chegou ali e eles não estavam. Será que Deus não sabia? Claro que ele sabia, mas Deus faz a pergunta que faz refletir: Adão, onde estás? Não é aí o seu lugar é aqui comigo, aqui na minha presença. Cadê você? Não importa se você pecou, não importa se você está todo errado, não importa se você está com medo, se você está envergonhado, o seu lugar é minha presença. Deus estabeleceu, irmãos, comigo, com você, lugares de encontro, e é na casa do Senhor, em sua casa. Nós estamos impedidos 3 meses, mas o amor pela casa de Deus não pode jamais ser extinguido, porque é um lugar de encontro. Vamos avançar? Eu poderia passar o tempo todo falando sobre isso aqui, mas precisamos avançar. Tem mais algumas coisas que a palavra de Deus quer nos dizer. Isaías capítulo 2, versículo 3. Isaías 2, verso 3, diz assim o profeta: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus vivo, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veradas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vinde, vamos, subamos ao monte de Deus, a casa do Deus vivo, a casa do Deus de Jacó. Por quê? Porque, primeiro, porque é um lugar de encontro com Ele, e segundo, porque é um lugar de ensino, é onde o Senhor nos ensina a sua vontade. É quando Ele fala a nós as coisas que precisamos saber. É quando nós estamos com dúvidas, nós vamos à casa do Senhor. Quando nós estamos sem saber como é que vamos decidir, eu vou pelo preto ou vou pelo branco, vá para a casa do Senhor, que o Senhor vai te ensinar os seus caminhos. Eu gosto de contar uma história. Quando eu estava estávamos recém-casados, acho que não tínhamos filhos ainda, acho que nem filhos tínhamos ainda, e morávamos num bairro lá em Salvador chamado Santa Mônica, e ficava distante, um pouco distante, ou terminava ficando muito distante. Não era distante, mas ficava muito, por causa de uma enorme ladeira que separava a nós do bairro onde estava a nossa igreja Fazenda Grande. Nós tínhamos que sair de Santa Mônica, atravessar a Avenida São Martim, quem conhece Salvador sabe do que eu estou falando, e subir a rua chamada Candinho Fernandes. Essa rua Candinho Fernandes foi a rua onde a Nilde desmaiou lá em cima da ladeira. Nilde desmaiou, para você sentir como é que era a ladeira. Bem, porque ela desmaiou? Porque ela estava grávida do nosso filho Henrique. Primeira vez, né? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Esse não é o foco do que nós queremos dizer. Então, nós saímos dali e íamos para a igreja de Fazenda Grande. E eu fiz isso, saí dali Fazenda Grande. Quando chegou lá, cansado, aí eu sentei. Eu estava com uma dúvida muito grande, porque eu trabalhava com um rapaz que vendia uns quadrozinhos pequenos que espalhava pela casa, assim. E esse rapaz um dia disse para mim: Flávio, você não quer montar uma equipe de vendas? Você tem experiência, você foi comportor, monta uma equipe de vendas aí, porque eu moro no interior da Bahia, eu não posso ficar vindo aqui. Se você montar uma equipe, eu mando material para você. E eu estava na dúvida, porque o negócio estava indo bem, eu vendendo não estava indo bem, eu estava na dúvida se eu deveria fazer isso ou não. E nesse dia eu fui para a casa do Senhor, acho que era um domingo, era uma quarta-feira, não lembro. E eu fui para a minha igrejinha lá dos ladrilhos que o Neil ama, né? Ele deve amar até hoje, acho que ele está por lá ainda. E eu cheguei na minha igrejinha, sentei lá no primeiro banco, como eu gostava de sentar, eu sentei no primeiro banco, estava ali. E comigo que estava pregando foi o saudoso irmão Jaime, que era ancião da igreja sede do distrito, da igreja da Capelinha. O irmão Jaime estava pregando. Eu gostava demais de ouvir os sermões do irmão Jaime, que eram extremamente criativos e interessantes os sermões dele. O irmão Jaime pregando. E eu não lembro o que foi que ele estava pregando, mas de repente ele se virou para mim, olhou para mim assim, e disse assim: por exemplo, esse jovem que está aqui, ele nem sabia o meu nome, eu conhecia ele muito bem, mas é natural que ele não me conhecesse. Eu era mais um ali da igreja de Fazenda Grande. E uma já digamos que esse jovem aqui, ele está fazendo alguma coisa na vida dele para ganhar dinheiro. De repente ele recebe
um convite para liderar uma equipe de jovens, uma equipe de vendas. Eu olhei para Tânia e disse, ele está falando comigo, e foi o que aconteceu comigo, essa é a minha dúvida. E ele continuou, e ele disse, se ele, olhou para mim e disse, se ele aceita, coloca Deus na frente, confia no Senhor, vai dar certo. O irmão Jaime me largou ali e continuou o sermão dele. E eu parei ali, não vi mais o sermão, por isso que eu nem lembro o que ele pregou. Deus falou comigo, Deus me ensinou o que devia fazer. Eu voltei para casa e quando o irmão chegou lá, disse, irmão, vamos fazer. E foi um momento muito especial para nós. Montar essa equipe de vendas me fez crescer muito, nos ajudou a resolver muitos problemas financeiros, inclusive. A igreja, a casa de Deus, é um lugar de solução de problemas também, mas lugar de ensino, né? Lugar de ensino. Vamos avançar? Ainda em Isaías, capítulo 37. Por que a casa de primeiro? Nós vimos que é um lugar de encontro. Segundo, porque é um lugar de ensino. Além desses ensinos do cotidiano, Deus nos ensina também a sua palavra, né? Na igreja. No Salmo 37, verso 1, o contexto aqui é que o rei Senaqueribe estava poderoso, terrível, rei da Síria, havia cercado já Samaria, já havia destroçado e levado cativo Israel, a tribo do norte, faltava agora a tribo do sul, e agora Israel, né, a tribo do sul, sabe que o reino foi dividido, e agora Senaqueribe está no limiar de Jerusalém, e se aproxima de Jerusalém e quer destruir Jerusalém. E o rei Ezequias, e ele Senaqueribe manda o seu arauto dizer para ele, olha, não deixe Ezequias te enganar, dizendo que o seu Deus vai livrar. Seu Deus não vai livrar você das nossas mãos, porque não tem poder para isso. Dê uma olhadinha nos outros deuses lá para trás, vê se algum deles conseguiu livrar o seu povo das nossas mãos. Por que você acha? Não deixe Ezequias te enganar. Dentro desse contexto, Ezequias, capítulo 37, verso 1, tendo o rei Ezequias ouvido isto, essa afronta, rasgou as suas vestes em sinal de indignação, cobriu-se de pano de saco em sinal de humilhação e entrou na casa do Senhor. Por que ele entrou na casa do Senhor? Porque a casa do Senhor é um lugar para solução de problemas, irmãos. Também lugar de encontro, lugar de ensino, lugar para solução de problemas. E alguns, infelizmente, dizem, mas hoje estou tão quebrado, estou tão cansado, estou tão angustiado, eu estou com tantos problemas que hoje não vou para a igreja. Dia de quarta-feira, dia de domingo, essa paradinha aqui agora foi bom para a gente fazer dar um freio de arrumação, né? Um freio de arrumação. Quanta gente deixa de ir para a igreja e está em casa, sabe porque está cansado, porque está com problema, porque está com isso, está com aquilo, e não vai para a igreja. Os dias que você está com mais problema, irmão, esse é o dia que você tem que ir para a igreja. O dia que você está mais angustiado, esse é o dia principal para ir para a igreja, porque a igreja é um lugar para a solução de problemas. Deixa eu voltar para a minha igrejinha lá em Fazenda Grande. A Nilde estava angustiada, com forte dor de cabeça. E esse dia eu disse, eu não vou para a igreja. Era uma quarta-feira, culto de oração. Eu não vou para a igreja porque a gente está com esses problemas todos para resolver, Nilde está doente. Não, hoje eu não vou para a igreja, não. Mas o Espírito Santo falou comigo. E de repente eu arrumei ligeirinho e disse, olha, Nilde, eu vou na igreja e volto, vou ligeiro e volto, eu vou pedir oração. E eu subi literalmente, eu era jovem, né? Mais jovem do que sou hoje, né? E eu subi a ladeira do Candil Fernandes, que é a ladeira em pé assim. Eu não estou mentindo não, quem conhece sabe, viu? Eu subi a ladeira do Candil Fernandes correndo, irmãos, por causa do horário, já saí atrasado, resolvi ir em cima da hora. Quando eu cheguei na frente da igreja, ofegante, estava o irmão com o microfone assim, não tendo mais nenhum pedido de oração, onde eu... Espera aí, irmão, eu tenho um pedido para fazer. Aí falei, irmãos, o Nilde está com dor de cabeça, já tem 4 dias, eu estou sabendo como fazer. Eu tomo alguns medicamentos, não adiantou nada. Olha pela Nilde, você sabe que esses últimos pedidos ficam na mente das pessoas, né? E aquele irmão que ia orar, orou pela Nilde também.
desci a ladeira do Cândido Fernandes. Quando cheguei em casa, eu estava sorrindo. Depois de 4 dias de dores de cabeça, estava sorrindo. A igreja de Deus é um lugar de solução de problemas. Por que você não deve deixar de ir para a igreja? Porque é um lugar de encontro com Deus e com os irmãos. É um lugar de ensino, Deus nos ensina, e é um lugar de solução de problemas. Ele resolve nossos problemas. Eu poderia passar aqui a manhã todinha falando sobre vários motivos, né? Eu poderia citar aqui o Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, para que, né? É isso mesmo, Davi é que diz, né? Vamos à casa do Senhor. A alegria em estar na casa do Senhor. O lugar do Senhor é um lugar de alegria, de prazer. Eu poderia citar aqui o próprio exemplo de Jesus, em Lucas capítulo 4, 16, que Jesus, todos os sábados, ele ia para a igreja, era o costume de Jesus ir para a igreja, todos os sábados. Trabalhava a semana toda com José na carpintaria, seu pai José, pai adotivo, claro, né? Mas no sábado fechava a carpintaria e iam para a igreja, conforme o costume de Jesus e de José e do povo de Deus. Eu poderia citar todos esses exemplos, mas eu quero concluir nossa meditação e reflexão nessa manhã no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Não se pode falar de igreja, de ir à igreja, sem mencionar Hebreus 10. Talvez você já saiba até qual é o versículo. O versículo é o 25. Vamos ler a partir do versículo 23. O escritor de Hebreus, que eu creio ser Paulo, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por que Paulo diz aqui, nos estimularmos ao amor? Porque Jesus já tinha dito, o pecado vai crescer tanto, por se multiplicar o pecado, o amor vai se esfriar de quase todos. E Paulo diz aqui, olha, nós devemos estar juntos, considerando uns aos outros, para nos estimularmos mutuamente ao amor e às boas obras. Aí o versículo 25, ele diz, portanto, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia, e o dia que está em letra maiúscula, começa com letra maiúscula, né? Na minha Bíblia, a sua talvez esteja assim também, veja a ênfase que dá, né? Quanto vedes que o dia é o dia da volta de Jesus, a consumação de todas as coisas se aproxima. Quanto mais nos aproximamos da volta de Jesus, mais precisamos estar na igreja para nos estimularmos uns aos outros em amor e em boas obras, irmãos. Não deixe de congregar. Por quê? Essa é uma instrução aqui. Quando nós éramos recém-casados, me perdoe de contar muitas histórias minhas, né? E da Nil de hoje, né? Porque ontem foi o dia dos namorados, né? Eu estou valorizando também aqui, né? E para alguns hoje é dia do santo casamenteiro também, então está tudo dentro do contexto, né? Então, irmãos, nós éramos recém-casados e nasceu já tínhamos o primeiro filho, recém-casados nós tínhamos o filho, que era o Henrique Abraão, que nos deu o nosso primeiro netinho. Então o Henrique era pequeno, e quando nós entramos no ministério, viemos para o ministério, recebemos o chamado de Deus, ele tinha uns 5, 6 anos. Então qual é a tendência de um casal? É querer estar junto, né? Estar junto com a família, mas o ministerial, se você não sabe o que é, a igreja, cada campo, cada liderança de campo tem um ministerial. O ministerial é chamado de o pastor dos pastores, é quem cuida dos pastores e dos anciãos. O ministerial, o pastor Roberval Marinho, se alguém souber onde é que ele está, manda um abraço, um carinho muito grande. Ele nos chamou e disse: Flávio, está começando o ministério agora. Lembre
que você tem, eu não lembro nem quantas igrejas, você tem tantas igrejas, mas essas igrejas são suas igrejas, essas igrejas não são da sua família. A Nilde e o Henrique não tem que ficar lhe acompanhando de lugar em lugar, não. Não é por causa da Nilde, não, é por causa do Henrique. Sabe por quê? Porque o Henrique precisa criar limo na igreja, ele tem que ter esse negócio de chegar no sábado, acordar e ir para a classe dele, para o lugarzinho dele. A professora dele, os coleguinhas dele, ele tem que criar, ele tem que desenvolver isso, ele tem que ter prazer nisso aí. Se vocês ficarem pulando de lugar em lugar, ele não vai se apegar a lugar nenhum. E quando crescer, ele não vai ter ligação com a igreja como vocês têm. Vocês têm com a igreja lá onde vocês vieram. Ele não vai ter nenhuma, porque para ele não vai ter igreja, tem que formar a ideia de uma igreja para ele. Irmãos, a gente creu nisso como sendo palavra de Deus. E fizemos isso, fazemos isso até hoje, enquanto a Flavinha ainda está conosco. A igreja que a gente congrega é a igreja da Flavinha. E normalmente, onde nós planejamos sempre, vai ser sempre a sede do distrito. E normalmente fica mais perto da casa pastoral, às vezes assim, sempre congregou na central. Embora viaje um pouquinho, acompanha um pouquinho, mas o lugar é aquele ali. Precisamos criar limo, irmãos, na igreja. Só que nesses últimos dias, nós paramos de ir para a igreja. E a igreja regularmente dá saúde espiritual. Você não planeja outra coisa. Não, hoje aquele dia é dia de culto. É regularmente. Não é opcional. Você vai se quiser. Não, é regularmente. Eu tenho uma obrigação, um compromisso, porque a igreja é um lugar de encontro com Deus. O Senhor vai estar lá. E Ele vai olhar para o lugar onde eu sento e vai dizer assim: Flávio, onde estás? Como fez com Adão? Porque eu tenho encontro com Ele. Nesses dias, nós estamos sem ir para a igreja. E nós fomos forçados por um decreto, né? Que a igreja quis fechar. Porém, existem alguns lugares onde houve flexibilização do decreto, que se permitiu, como é o caso aqui de Cruz das Almas. Castro Alves ainda não. Cidade do nosso distrito aqui, são 6 cidades. Algumas permitem, outras não. Nos lugares onde permitem, como é o caso de Cruz das Almas, eu acho que a gente precisa começar a pensar na possibilidade do retorno. Se existe uma abertura, vamos passar por ela. 2 palavrinhas que precisamos repetir sempre são a palavra prudência e fé. Quando nós vamos nos congregar, aqui, por exemplo, no nosso distrito tem 2 igrejas que estão congregando aos sábados. A igreja da Toquinha e a igreja de Santa Terezinha, são 2 extremos, né? Essas 2 igrejas estão abrindo aos sábados, já tem 2 semanas. Mas como é que fazem? Todos com máscara. Quem vai manusear o microfone está com luvas, álcool em gel, tapete com água sanitária, distanciamento de 2 metros de um para o outro. Está funcionando, hein? Nem crianças, nem pessoas acima de 60 anos, eu só tenho 2 anos agora para ainda para poder entrar nesse esquema, né? Grávidas também não. A Nilde está me lembrando aqui, ele disse, não, a gente vai se encaixar nisso, isso é prudência, se encaixar de acordo com o que diz o decreto. A gente obedece o que diz o decreto municipal. No momento que a prefeitura disse assim, olha, não pode abrir mais de novo, a gente fecha outra vez. Mas se abriu, temos que começar a pensar na possibilidade do retorno, né? Algumas igrejas estão planejando, já estão pensando nisso aqui também. Ok? Onde é que está a preocupação? Existe uma preocupação, porque a pandemia está aí, mas qualquer dia desse aí, com fé em Deus, vai passar, porque ainda não é o fim. É só o princípio das dores, ainda não é o fim. Então, a pandemia vai passar e pode deixar uma pandemia talvez ainda mais nociva, mais danosa ainda. Vou contar outra história da família aí. O Henrique, acho que ele tinha mais que uns 12 anos, 13 anos. E eu lembrava muito de mim, que muitas coisas erradas que eu fiz escondido dos meus pais. Por exemplo, eu saí de Salvador, escondido, a gente ia a pé para a praia, escondido. Minha mãe e meu pai não gostavam de praia e nem queria que a gente fosse em praia. Eles ouviam muita história de pessoas que morreram afogadas, eles tinham medo. É por isso que eu até hoje não sei nadar, né? Então a gente não era chegada à praia.
Mas meus amigos gostavam de praia. E eles me, vamos lá, a gente saía andando do bairro São Caetano, lá para as praias, lá próximo da Boa Viagem, lá na calçada. Nós íamos andando. Quando voltávamos, jogar um pouquinho de futebol para sujar ali de pó, para disfarçar. Eu sabendo de como é que eu era quando eu tinha a idade do Henrique, me preocupei. Essa turma pode começar a chamar Henrique para algumas coisas. Então eu vou começar a vacinar. E disse, uma das coisas que eu vou vacinar é ele não ir para estádio. Eu vou ensinar ele a não ir para estádio. Como é que eu vou vacinar? Eu vou levar ele lá no Fonte Nova, para ele ver como é que é. Aí um dia, e era a abertura do Campeonato Baiano, não lembro qual era o ano. Aí combinei com o meu irmão mais velho e os filhos dele. Eu peguei o Henrique e nós fomos para a Fonte Nova. Abertura do Campeonato Baiano, Bahia e Atlético de Alagoinhas. E nós sentamos ali. Irmãos, já tinha mais ou menos aí uns 20 e poucos anos que eu não ia no estádio. Porque quando eu me converti em 85, não fui mais no estádio. Comecei a assistir jogo do Bahia pela televisão. Quando cheguei ali, eu achei muita coisa estranha. E nós assistimos o jogo. Na hora que o Bahia fez um gol, eu não sabia se eu vibrava com o gol. Eu queria ver o gol, mas não vi, vai muito rápido. Não cheguei a ver, e não tinha replay. Eu não vi o narrador gritando até se esguelar do gol do Bahia. Eu não via, ficou sem graça. Eu só via pessoas gritando do meu lado e jogadores correndo lá no campo. Eu nem vi o gol direito. Quando chegou no caminho voltando, depois do jogo, não lembro nem quanto, acho que foi 2-1 no Bahia, não lembro bem o jogo. Aí quando voltou, eu perguntei, e aí, Henrique, você gostou? Ele, pô, gostei, massa. Certo. Mas me diga uma coisa, Henrique. O que é que você prefere? Você achou melhor esse jogo no estádio ou em casa, na televisão? Aí ele disse, em casa é muito melhor. É muito melhor. Por que é melhor? Você toma um suquinho, come pipoca, vê o replay de diversos ângulos, a gente vê o gol de todos os ângulos, a gente sabe quem foi que fez o gol. Aqui eu não sabia quem foi que fez o gol. A gente fica perguntando alguém no rádio para dizer quem foi que fez o gol, eu não sabia. Então em casa é muito melhor. E eu disse, ponto para mim, vacinei, não vem mais. Mas isso me fez refletir, irmãos, porque eu mesmo que estava ali, eu ia na Fonte Nova antes da conversão, todos os jogos do Bahia. Em Salvador eu ia. E tinha um enorme prazer de estar lá, de estar com aquela galera, de ter até amizade com aquele pessoal ali, já que todo mundo se conhecia já. Você estava no mesmo lugar. Mas agora, depois de tanto tempo, tantos anos, perdi o vínculo, perdi o limo, já não tinha mais prazer. Eu mesmo dizia, em casa é muito melhor. Existe um temor no coração do pastor, de que você se acostume a ir em casa e depois não queira mais voltar a congregar na igreja. Pode ser até que no primeiro momento você diga, não, que maravilha, vai abrir essa igreja agora, pronto, eu vou lá, que alegria. Depois quando chegar lá você fica olhando para os lados e dizer, puxa, aqui está meio, puxa, em casa era melhor. Se o pregador não estava interessante, eu mudava, botava o Luiz Gonçalves. Não dá para o Luiz Gonçalves, eu vou botar para outro aí e ficar procurando. Hoje mesmo, enquanto eu compartilhei o link dessa transmissão, eu percebi que outros estavam compartilhando outros links nos grupos da igreja também. São várias opções. Talvez você se acomode a isso. A preocupação é que você se acomode a isso. Não esqueça, ir à igreja para adorar juntos é insubstituível. Um lugar de encontro, um lugar de ensino, um lugar de solução de problemas. Que nós possamos, irmãos, sentir a mesma emoção que tinha Davi. E eu quero morar na tua casa. Que sintamos, irmãos, a mesma alegria de ir para a igreja, como aquela moça lá naquele dia lá em Ji-Paraná, se derramava em lágrimas só em pensar em estar junto com os irmãos no templo do Senhor. Não deixeis de congregar-vos. Os que puderem, já poderemos começar o processo aí, os que puderem. Tem alguns que estão fora da faixa etária, faixa de risco, não vai poder ir. Mas os que puderem, vamos planejar com prudência e fé.
voltar a congregar na casa do Senhor. Eu quero terminar contando uma história muito conhecida, é uma das minhas histórias favoritas. Talvez tenha alguém da região lá de Garapé-Miri. Eu quero concluir com esse pensamento da igreja de Garapé-Miri. Havia no meu distrito uma localidade chamada Jaracuema, comunidade de Jaracuema, sabe, os nomes tudo indígena, né? Eu não sei, eu nunca descobri o que significa, mas era um rio que tinha por ali, rio Jaracuema, era no rio Moju, era um afluente do rio Moju, e nós passávamos cerca de 2 horas de voadeira. A associação Baixo Amazonas, que eu era pastor, comprou uma lancha não, era uma voadeira, era uma embarcaçãozinha de alumínio, com motor de polpa e muita velocidade, e eu fazia 2 horas aproximadamente da minha casa em Garapé-Miri, cidade de Garapé-Miri, até a região, o povoado, a comunidade de Jaracuema, onde estava a nossa igreja lá. 2 horas, irmão, sem quebra-mola, sem semáforo, só fazendo curvas, muita velocidade. Só que ali eu conheci a líder do grupo, a irmã Marinha, era professora da comunidade, e depois ela foi impactada pela mensagem adventista, se tornou a única adventista na comunidade e, logicamente, terminou sendo discriminada, muito discriminada. A irmã Marinha tinha muita necessidade de estar na igreja, de estar com seus irmãos na igreja. A igreja mais próxima, ainda não tinha igreja lá ainda, quando ela se converteu. A igreja mais próxima era a igreja da cidade do Moju, que ficava ainda um pouquinho mais distante da minha cidade, que era Garapé-Miri. E a cidade não era mais distante, era outro caminho, né? Outro caminho. Então a cidade do Moju, para ela era mais fácil ir para o Moju, porque era no rio Moju, ia direto, não entrava em lugar nenhum. Então o que a irmã Marinha fazia? A irmã Marinha pegava seus filhos, parece que eram uns 6, 7 filhos, tudo pequeno, os meninos tudo pequeno. O marido disse: vai só. Esse negócio de crente aqui comigo, não dá certo não, você vai só. E ela pegava os meninos, botava, não numa voadeira, botava os meninos num casquinho. Tem algumas pessoas em Garapé-Miri que já ficavam, estão me devendo a foto do casquinho, eu não encontrei ainda na internet. Um casquinho, uma embarcaçãozinha feita de madeira, bem estreitinha, pesada. Quando bota muito peso, ela desce e fica a flor da água, assim, ó. Muito perto d'água, você passa a mão assim, é extremamente perigoso. Eu mesmo tremia de medo, não sei nadar, morria de medo. E as pessoas que iam comigo, eu tinha mais medo porque as pessoas que estavam comigo, se o casquinho virasse, não ia me salvar não, ia salvar o casquinho. Porque se fosse lá para o fundo, ninguém pegava mais. E eu já estava falando bem que ela mesmo não ia de jeito nenhum. Pois é, a irmã Marinha pegava seus filhos ali, colocava todos ali no casquinho, colocava junto, um menino pequeno e um bebê, colocava o menino na frente dela, e a irmã Marinha remando, irmãos, remando, não era de voadeira não, remando no casquinho, 4, 5 horas remando, apenas pelo prazer de estar na casa do Senhor congregando com os irmãos. Ao cair da noite, ou melhor da tarde, antes de escurecer, eu tinha que vir logo cedo, pegar o sol mais frio possível, vinha pelos cantinhos, era voltando, não era mais subir no rio, era mais leve, o rio descendo, pela sombra, trazendo seus filhos felizes da vida, e cada 15 dias ela dava um jeito de ir para a igreja, pelo prazer de estar na casa de Deus. O tema dessa manhã é: ó, como eu amo a tua casa. Você ama a igreja? Ou você já está entrando naquele mal da pandemia do comodismo? Se você não está indo à igreja apenas porque está com medo, é uma coisa, com medo do vírus. Ou você não está indo à igreja mais, não quer ir mais à igreja, não quer que ela abra mais, porque você se acomodou. Essa é uma preocupação que está no meu coração. Eu gostaria muito nesta manhã que você avaliasse a sua relação com Deus e com a sua casa, com a casa de Deus. Que o Senhor possa despertar em nós o prazer pela sua igreja, ainda que não podemos ir, como disse, alguns caras não vai poder ir, mas anseie, como a corça suspira pelas águas, anseie estar na presença de Deus,
sinta prazer, deseje melhor, o prazer novamente de estar na casa de Deus. Gostaria você, nesta manhã, de pedir ao Senhor que possa arrancar, se é que existe em seu coração, já uma raiz do comodismo, do acomodamento, das facilidades de estar em casa, de não precisar vestir roupa de igreja, de ficar assistindo culto de sandália, de bermuda, na maior facilidade, na maior tranquilidade, sem dar satisfação a ninguém por isso. Deus quer arrancar você disso. Quer que a gente possa novamente voltar para a igreja, quando puder liberar, todo mundo vir para a igreja novamente com alegria. Gostaria de você nesta manhã de pedir ao Senhor que possa despertar o seu coração para continuar amando a sua igreja. Eu quero ver as mãos. Amém. Louvado seja Deus. Faça planos. Quando a igreja abrir, ainda que seja uma portinha, adentre por ela e permita que Deus continue te fazendo crescer para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelo templo que foi edificado para a tua glória. Os templos estão vazios. Que o Senhor abra as portas, ó Deus, para que nós possamos voltar a congregar. Que o mal possa passar, ou pelo menos que o mal seja abrandado, de modo que nós possamos, com os devidos cuidados, voltar a estar em tua casa, nos teus altares. Que o Senhor desperte o teu povo, para que essa pandemia do comodismo não nos alcance. São as bênçãos que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.